E aí, pessoal, beleza? Então, vamos aqui para nossa terceira aula, que a gente vai falar de como duplicar os objetos e como você troca o pivô que fica no meio do objeto. Então, vamos lá, eu vou criar um cubo, criei um cubo. Agora, uma dica nova. Aperta F. Se você apertar F, ele dá zoom no cubo ou o que você tiver selecionado. Se você tiver selecionado outra face, ele dá zoom nessa face e aí ele gira em volta da face. Se eu selecionar um vertex e der F, ele rotaciona em volta desse vertex. Então isso é muito útil, porque quando você tiver outros objetos na cena, aí eu tô aqui, eu quero dar um frame nesse aqui, ó, aperto F, aí ele rotaciona nesse objeto. Aí eu seleciono outro objeto, aperto F, ele rotaciona em volta desse objeto. Beleza? Isso é uma das dicas. Agora outra dica. Vamos supor que eu tenho uma árvore. Isso aqui é uma árvore. Eu quero duplicar essa árvore, eu aperto Ctrl D, D de duplicate. Aí você duplica e aqui no outline você vai ver que eu tenho dois cubos. Mas se for uma árvore, ele vai duplicar e você vai ficar com duas árvores. Certo? É certo, né? Matemática, um mais um, dois. Então vamos lá. Insert. Insert o que que é? Eu tenho esse pivô aqui dentro do cubo. Ele está no meio do cubo. Então, se eu rotacionar o cubo, ele rotaciona em volta desse pivô. Se eu escalonar, ele escalona em volta desse pivô. Só que a gente pode trocar esse pivô de lugar. Como que eu faço isso? Eu aperto a tecla D. E aí eu consigo botar aonde eu quiser esse gizmo. E aí, se eu apertar D de novo, e o E de rotacionar, eu rotaciono em volta da onde está o gizmo. Entendeu? Em volta da onde está o gizmo. Só que aí tem uma dica aqui. Eu vou apertar D e aí você tem três teclas no teclado que são essenciais, a X e V. Por enquanto eu vou falar dessas duas, X e V. V é de vertex. Se você segurar o V e apertar com o botão do meio do mouse, você dá um snap e aí você aperta D de novo. E se você rotacionar, ele vai rotacionar em volta desse ponto. Isso é importante para tudo. Tudo que a gente for fazer, a gente precisa saber dar snap. E também no grid. Vamos supor aqui que eu tenho um dominó e eu vou fazer um dominó cair um em cima do outro. Então eu montei esse dominó aqui, tá gordinho, tá magro, né? Vamos botar ele aqui. E aí eu vou trocar o pivô, ó. Eu vou apertar D e botar o pivô no centro do mundo. Beleza? Aí eu aperto o D de novo. Se eu rotacionar agora, eu rotaciono esse dominó em volta do mundo. Então o que que eu vou fazer? Eu vou apertar Ctrl D e aí eu dupliquei. Aí se eu apertar Shift D, ele duplica com a mesmo tanto que eu rotacionei. Então Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D, Shift D. Aí pronto, eu tenho esse tanto de dominó. E isso é até bom para a gente fazer uma aula depois de como que a gente derruba esses dominó e ele faz o negócio tudo certinho. Beleza? A gente vai até fazer uma aula. Gostei da ideia. Então é isso. Para rotacionar, para duplicar é isso. Então vamos lá. Eu vou fazer uma escada aqui de exemplo para vocês. Fiz um cubo, o meu pivô, apertei F, o meu pivô está dentro desse cubo, no centro dele. Eu vou apertar D. D e aí o V. O V eu vou dar snap aqui, ó. D snap, beleza. Aperto o D de novo. Aí eu quero fazer um degrau de escada. Um degrau de escada de alguma casa. Beleza. Aí vou fazer um degrau. Beleza. Agora eu vou duplicar esse degrau. Ctrl D. Aí se eu apertar o V, eu dou snap. E aí eu aperto Shift D. E ele vai criar a escada para mim. Tá feita a escada. Então, é isso. É muito essencial você saber onde está esse pivô. E também tem uma coisa. Se você quiser fazer uma escada... Opa, peraí. Eu selecionei tudo. Se você quiser fazer uma escada rotatória, aí você vai trocar o pivô para cá, por exemplo. D, V, fiz o pivô, aperto o D de novo. E aí eu vou Ctrl D, eu vou
subir o vértex até o vértice de cima e rotacionar. Opa, rotacionar assim. Aí eu aperto Shift D, ele vai fazer uma escada e da rotação, entendeu? Então é bem simples de fazer esse tipo de coisa, cerca, portão, tem muitas coisas que você vai duplicar com essa técnica. Então é isso. Se qualquer dúvida, eu esqueci de uma coisa. Quando a gente tá, por exemplo, quando a gente tá, vou fazer esse lance da escada de novo. Aí eu apertei D e tô aqui com um pivô aqui. Eu vou criar um outro cubo. Vou duplicar. Eu quero que esse cubo aqui, ele fique na linha desse outro cubo. Então, em vez de apertar no meio aqui, se eu apertar no meio, ele vem o cubo inteiro para cá. Se eu apertar nesse eixo, que eu quero que ele venha nesse eixo, aí ele vem o eixo para cá. Entendeu? Ele vem só no eixo que eu apertei. Então, por exemplo, eu quero que fique na altura desse aqui. Aí eu aperto nesse eixo, aperto V e botão do meio do mouse. Aí ele fica na mesma altura. Se você olhar aqui no Side View, ele tá na mesma altura. Sacou? Então, quando você for dar snap, além de dar snap no vertex, você tem que ter certeza que você tá aqui com esse quadradinho aqui, você mexe todos os eixos. Agora, se você selecionar um e ficar amarelo, ele vai mexer só naquele eixo, ó. Vou dar snap aqui. Aí ele mexeu só nesse eixo e alinhou aqui. Beleza? É isso, galera. A próxima aula a gente vai botar tudo isso em prática e fazer essa casa aqui, ó. A gente vai fazer essa casa do zero, vai fazer tudo, os tijolinhos, as telhas, as árvores, o chão, a grama, vamos fazer tudo. Beleza? É isso e aguardo vocês na próxima aula. Valeu, abraço.